Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre casamento e divórcio. No início, Deus criou o homem e a partir da costela do homem ele criou a mulher. E depois, quando ele instituiu o casamento, ele já estava vendo lá na frente a geração formada e ele disse: o homem deixará a sua parentela e a mulher também, e os dois se unirão, no enlace, e eles formarão uma só carne novamente, porque a Eva foi tirada da carne de Adão. Então, quando se une o homem e a mulher, simbolicamente estão se formando uma carne novamente. Só que depois da corrupção humana, nós vimos que era hábito no Velho Testamento a poligamia. Ou seja, os homens eles podiam ter quantas esposas eles pudessem sustentar. Então, é comum a gente ler o Velho Testamento e ver fulano tinha uma esposa, duas esposas, tantas servas que serviam como esposas também. Isso era por quê? Porque o povo bárbaro, eles guerreavam entre si, uma cidade contra a outra, um país contra o outro. E os despojos da guerra, as riquezas, os bens e as mulheres e crianças ficavam de herança para aquele que vencesse a guerra. Então eles traziam esse povo e muitas vezes essas mulheres elas viravam concubinas, dos homens que venciam as guerras. Então era comum não só a mulher servir como moeda de troca, às vezes um pai vendia uma filha, às vezes um acordo comercial, como foi o de Jacó com o pai de Lia e Raquel, A mulher sempre levava desvantagem em todas as culturas, gente. É assim até hoje em várias culturas. E aí era comum a poligamia. Com a lei, nós vimos que isso era uma prática, a prática do divórcio começou a ser realizada, E ele simplesmente enjoava da cara das esposas, ou elas envelheciam, ou elas não eram tão submissas a eles e dispensava, largava no mundo. E a lei do divórcio, os legisladores da lei fizeram uma determinada lei lá que o marido deveria dar à mulher uma carta de divórcio para que ela pudesse casar com outra pessoa, Ser aceita como esposa por outro homem. Então a carta do divórcio, ela foi, colocada ali na lei em determinado momento para favorecer a mulher, para proteger a mulher e por causa da dureza do coração do homem. E foi o que os escribas e fariseus vieram questionar Jesus. O que ele achava, Se era lícito dar a carta de divórcio para a mulher, o que ele achava por qualquer motivo. E aí ele falou, olha, não foi assim desde o início. Não é essa a vontade de Deus, que o casal se separe ou que o marido dispense a mulher. Não é a vontade de Deus, porque não foi assim desde o início. E aí ele tem um dos evangelhos que ele acrescenta que tem um determinado momento em que é lícito se divorciar, que tem a ver com adultério, tem a ver com incesto,
tem a ver com... A palavra que usa não é exatamente traduzida como adultério, é traduzida como fornicação. Então, os estudiosos vivem discutindo o que pode abranger essa palavra. E aí é mais no sentido de... Porque tem uma palavra determinada que significa adultério. E então, é mais no sentido de... Porque os israelitas eram proibidos de casar com parentes próximos. Então, nesse sentido, é válido o divórcio. E aí Paulo fez um acréscimo, né? Porque até ali as famílias não eram mistas. Era judeu casando com judeu. Então, aconteceu que quando o evangelho foi avançando, às vezes acontecia de um cônjuge converter a Cristo e o outro permanecer judeu. Então, ele disse, olha, se o incrédulo, aquele que não crê em Cristo, quiser ir embora por causa da sua fé, deixa ele ir. Agora, se ele quiser ficar, aceita, porque ele está sendo santificado por causa da tua fé, né? E também ele instruiu as funções do casamento, né? Que era a mulher ser submissa, ou seja, ela está sob a mesma missão quando o homem é cristão, né? Isso ele já falando para famílias convertidas, que a mulher deveria ser submissa, ou seja, se o marido era um evangelista, por exemplo, que tivesse que viajar para poder evangelizar, a esposa é submissa, ela está sob a mesma missão, ou seja, ela deveria ir também, porque ela é auxiliar dele, porque ela né, ela foi criada com esse fim, para poder auxiliar ele no que ele precisar. Então, hoje em dia o termo submissão sabe, é praticamente sinônimo de capacho, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo simplesmente que o desejo da mulher é para o marido, ou seja, dependendo da missão que Deus deu a ele, do dom que Deus deu a ele, a mulher tem que ser o braço direito, né? Ela tem que acompanhar, ela tem que ajudar ele a realizar a missão dele. E ele, por sua vez, deve amar a ela como Cristo amou a igreja. Ou seja, se precisar morrer pela esposa, ele tem que morrer. Se doar, se negar, renunciar à própria vontade para favorecer a esposa, muitas vezes. Por isso, gente, o casamento ele é uma troca de renúncias, na verdade, né? É um se doando para o outro, é um completando o outro, é um dando o que está faltando no outro, né? Muitas vezes é cedendo para não brigar, e quando briga é cedendo para perdoar, entendeu? Então, o casamento é uma decisão que desde o início você tem que saber que o ajuntamento de duas pessoas vai dar conflito muitas vezes, né? Então, você tem que saber que você tem que perseverar com aquela pessoa e ter a cabeça firmada no Evangelho de que cada vez que você vai, cada vez que destoar, né, o relacionamento, cada vez que um for para um lado, outro for para o outro, é necessário os dois se esforçarem para poder caminhar na mesma direção. Isso é o jugo desigual, é quando estão fora do ritmo, um fora do ritmo junto com, sabe? Um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita, não vai dar certo. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Não, tudo é conversado, tudo é... Porque naquela época ali, jugo desigual era entre o que cria em Cristo e o que não cria. Era entre o incrédulo e o outro que achava que por mérito próprio ele conseguiria agradar a Deus, né? Era o que cria em Cristo, o que crê na graça de Deus, que crê que nós somos imerecedores e recebemos de graça a salvação porque Ele é perfeito e porque nos amou primeiro.
E o outro que cria que ele precisava cumprir rituais, que ele precisava buscar santificação através de morte de animais, enfim, sabe, um destoando do outro, e era um jogo desigual, ou seja, cada um caminhava em um passo, né? Hoje em dia é mais difícil, porque o Brasil é um país cristão, considerado cristão, e não significa que evangélico pode casar só com evangélico, católico só com católico, espírita só com espírita, não é isso. Julgo desigual é mais uma coisa de caráter do que de cumprimento de regra, de religião, né? E aí Paulo fez esse acréscimozinho, como os legisladores fizeram um acréscimo no Velho Testamento, entendeu? E nesse assunto eu só posso dar a minha opinião, né? Porque eu acho assim que crente deve pensar como crente. E a nossa palavra, ela tem que ser documento, né? Se nós demos a palavra a alguém e Deus testemunhou, a gente tem que honrar o nosso compromisso, tá bom? Um beijo para você.